talvez a gente, eu tá pedindo para eu autorizar a gravação. Eu tive a grata surpresa de quando vim para a UFMG ver que o setor de ortopedia era um setor muito rico, né? E a gente sabe que a maior demanda pela análise do líquido sinovial é uma demanda ortopédica. Então, a gente recebe muita amostra, sempre recebeu, recebi ainda mais quando a doutora Cleusa estava com a gente, né, que era a melhor ortopedista de pequenos animais do país, e ela usava muito líquido sinovial. Não só, isso que eu acho que é importante, que nós vamos abordar um pouquinho nessa nossa fala de hoje, mas não só para dar um diagnóstico diferencial, né, e principalmente o líquido sinovial ele é pedido para dar diagnóstico de doença infecciosa, inflamatória, ele não tem sensibilidade suficiente para dizer para a gente se é neoplásica, tá? Mas também ela é muito utilizada para a gente poder fazer o acompanhamento do tratamento. Então, por exemplo, numa correção de uma ruptura de ligamento cruzado cranial, a gente quer saber se o líquido sinovial restaurou, né, aquela característica viscoelástica que ele tem ou não. Se eu vou ter que fazer um tratamento um pouquinho mais direcionado para aumentar essa viscosidade. Então, tem algumas características dele que não tem como a gente não falar para a gente poder achar que está compreendendo o caso clínico. E dentro disso, uma das coisas que eu acho que é mais interessante do líquido sinovial é que ele é importante para qualquer espécie que se locomova bem. E ele é mais importante, obviamente, naquelas articulações que são as consideradas diartrodiais, ou seja, que tem grande mobilidade, tá? E especialmente para aqueles animais que usam o movimento, quer seja como mecanismo de trabalho, quer seja como mecanismo de transporte. Então, ele é extremamente importante para a manutenção não só da qualidade, né, do desempenho atlético, por exemplo, de um animal ou do próprio ser humano, mas ele também é extremamente importante para o trabalho ou às vezes só para o deslocamento do animal até a vasilha de comida. Então ele não deixa de ser importante para outras espécies que não usam o exercício, né, como fonte de renda, obtenção de fonte de renda, ok? Então eu gosto muito desse slide. Esse slide mostra para a gente que todos os animais, desde humanos, né, se locomovem e que essa locomoção, essas articulações diartrodiais, que são submetidas a muito impacto, mas também não só ao impacto, a rotação, a avulsão, né, a torções, elas podem ter aí comprometimento do conteúdo líquido do seu interior. Bom, e isso é válido para qualquer animal. E a gente observa que à medida que a gente aumenta o desafio dessas articulações, a gente começa a ter componentes inflamatórios articulares ali envolvidos, e que se forem mantidos esses componentes inflamatórios, pode ser que eu tenha uma falência articular importante. Então, uma coisa que a gente sempre gosta de falar é que o líquido sinovial ele se presta muito bem para separar processos, né, agudos, inflamatórios, dos processos degenerativos. E um dos principais motivos que a gente pede, né, o líquido sinovial é exatamente esse. O processo inflamatório é só inflamatório ou eu já tenho um componente, um micro-organismo envolvido? Não precisa ser só bactéria não, tá? A gente fica sempre pensando, bactéria, mas eu posso ter fungo, eu posso ter protozoário, eu posso ter bactérias de várias classes, né? E também posso ter componentes imunomediados, que podem comprometer aí a função, né, celular e, consequentemente, a capacidade de lubrificação do líquido sinovial. Então, o que acontece? Obviamente, quando a gente pega um cachorro pequeno, um cachorro leve, um cachorro que não sofre grandes traumas, a casuística de uma artropatia nesses animais é um pouquinho menor do que aqueles grandes, obesos, e que sobem e descem da cama, ou sobem e descem do sofá o tempo inteiro, ou que são mais predispostos, né, ao desenvolvimento de alguma doença que pode ser geneticamente relacionada, como, por exemplo, a displasia coxofemoral, como, por exemplo, a displasia do cotovelo, como, por exemplo, doenças, né, articulares, como luxação de patela, ruptura de ligamento cruzado, tá? Então, nessas espécies, e especialmente em algumas raças mais predispostas, a gente tem que ficar mais de olho ainda, e o líquido sinovial, então, é mais indicado, tá? E, sem dúvida nenhuma, já que a gente está falando de patoclínica, a gente não vai falar só de cachorro, né? Sem dúvida nenhuma, tá?
a espécie equina é a que apresenta um maior desafio na manutenção da integridade dessas articulações, especialmente as dianteiras, né? Já que 60% do peso do animal é concentrado ali. Então, a gente tem que considerar que, além do peso, e se eu juntar isso, né, a sobrecarga e a processos traumáticos, a casuística aumenta. Então, existem trabalhos documentando que a casuística de locomotor, ela é tão importante em termos de frequência de atendimento quanto é a gastroenteropatia, tá? Na clínica médica de pequenos animais, isso é um pouco menos frequente, justamente por causa do tamanho, peso, né, e atividade que esses animais apresentam. E quem é que a gente vai ter que investigar aí, né? Até para saber qual é a origem do aumento ou da modificação do líquido sinovial. Eu gosto também muito desse slide aqui. Eu queria mostrar, né, a característica, os constituintes de uma articulação diartrodial. Normalmente a gente tem as duas epífises, né, ósseas, uma proximal e uma distal, e que elas são recobertas, né, por uma cartilagem, que é a cartilagem articular, e elas não podem se tocar. Porque se elas se tocarem, eu vou ter uma erosão de cartilagem e eu posso ter o que é a pior dor que vocês podem sentir, que é desnudar, né, essa cartilagem e expor o osso subcondral. Lembrando que o periósteo é extremamente rico, né, e de fibras nervosas, então é um processo extremamente doloroso, tá? Então aqui em azulzinho a gente vê as cartilagens, ok? E entremeando essas cartilagens justamente para elas não se tocarem, a gente tem o líquido sinovial, que é mantido nessa estrutura pela cápsula sinovial, tá? E essa cápsula sinovial, ela é delgada, bem fininha, e ela pode se expandir ou contrair à medida exatamente da pressão que essa articulação sofra. Então, se isso pode acontecer, a gente imagina que, dependendo do peso, pode ser que se na pressão, né, elas se encontrem o líquido sinovial, então ele é espirrado para fora. Então, nesse sentido, é extremamente importante que todos os tecidos moles adjacentes, ligamento, fáscia, musculatura, pele, possam fazer a contenção da expansão lateral, né, dessa cápsula sinovial, dessa cápsula articular, justamente para que o líquido não saia e as cartilagens se toquem, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de estrutura articular, e se porventura houver alteração em qualquer um desses constituintes aqui, com certeza eu vou ter uma alteração no interior, e o reflexo disso vai ser alterações físicas, bioquímicas e celulares no líquido sinovial, tá? Bom, e o que é esse líquido sinovial, que eu acho que é importante da gente falar? Assim como a urina, o líquido sinovial é um dialisado do plasma. Então, o sangue chega, né, ali naquela estrutura, especialmente no tecido mole, e desses capilares eu tenho as células endoteliais que vão filtrar as células, né, deixando elas dentro do lumen vascular, e fazendo com que haja uma pressão de saída de, principalmente, líquido, tá? Então, isso é como se fosse um filtro ou uma diálise. Então, nesse sentido, não é normal, não é comum, não é esperado eu encontrar nenhum eritrócito dentro desse espaço articular, tá? Então, quando eu observo eritrócitos lá dentro, eu vou ter que definir qual que é a origem. Ah, porventura, foi a contaminação do sangue da punção? Então, quando eu ultrapassei pele e tecidos moles, né? Será que eu não passei, não esbarrei ali num vasinho? E aí o eritrócito que eu estou vendo, né, na minha lâmina é dessa contaminação de sangue no momento da coleta? Ou não? Será que eu coletei um líquido sinovial que tem uma hematrose, né? Então, eu tenho ali mecanismos de diferenciar e eu brinco sempre dizendo que o exame de qualquer fluido orgânico, ele começa quando da apresentação da primeira gota desse fluido. Então, se eu bati a agulha numa articulação e eu funcionei, e ele começou, por exemplo, amarelo límpido ou parcialmente turvo, como é a característica do líquido sinovial, né? E no meio do caminho, no meio do processo, ele começa a apresentar filetes de sangue, é muito provavelmente que eu, então, ali funcionei um vaso no meio do meu caminho. Diferente do raciocínio que a gente tem,
quando você começa a coletar o líquido e ele já vem com uma coloração avermelhada do início ao final, sem distinção, tá? Uma outra coisa que a gente também pode fazer, até para separar se essa hemorragia ela foi de contaminação, se existe uma hemorragia articular aguda ou crônica, é comparar esse líquido antes e depois da centrifugação. Então, se eu tenho eritrócitos íntegros ali, muito provavelmente quando eu centrifugo, eu formo um botão de eritrócitos no fundo e o meu sobrenadante volta a ficar da cor original, tá? Amarelo claro, ok? A diferença, aí eu sei que eu tenho hemácias íntegras. Quando eu tenho hemorragias crônicas, muitas vezes essas hemácias elas sofrem lise. E aí elas liberam, né, no líquido sinovial a hemoglobina e a cor do líquido sinovial ela fica mais alaranjada, muitas vezes, que a gente chama de xantocromia, e ela não vai formar um botão de hemácias no final, depois da centrifugação, tá? Então, essa pode ser também uma forma prática da gente diferenciar se eu tenho hemácias íntegras compatíveis ou com contaminação por sangue da punção, ou por uma hemorragia ativa, tá? Ou se eu tenho uma hemorragia crônica com lise de hemácias já há mais tempo, tá? Ah, professora, e entre as hemácias íntegras, como é que eu diferencio a contaminação de uma hemorragia ativa? Normalmente, a gente tem as plaquetas como principal característica de diferenciação e a proporção entre leucócitos e eritrócitos, tá? Então, quando eu funcionei sangue, eu normalmente vou ter a mesma proporção entre essas células que eu tinha de uma amostra hemática. Então, uma recomendação forte que a gente faz para vocês sempre é que vocês mandem qualquer líquido cavitário junto com uma amostra de sangue que a gente possa rodar o hemograma, tá? E eventualmente até alguma bioquímica desse sangue e comparar com a bioquímica do líquido sinovial. E isso faz com que eu feche mais diagnósticos ainda do que se eu mandar só uma amostra de líquido sinovial e ficar na dúvida com relação à característica do nosso paciente, tá? E a plaquetinha, eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada por plaqueta. Ela é uma célula que ela tem uma obrigatoriedade de se manter dentro do leito vascular. Então, se eu tenho muitas plaquetas, por exemplo, na minha análise citológica, centrifuguei a amostra, peguei aquele botãozinho que se formou no fundo, coloquei numa lâmina, corei e fiz a observação morfológica no esfregaço, quando eu observo plaquetas, é uma chance muito maior de eu ter funcionado um vaso do que eu ter uma hemorragia articular recente. Por quê? Porque a plaqueta saiu do vaso, ela vai agregar, ela vai coagular e ela não vai estar livre, né? Para a gente poder observar no esfregaço que a gente vai, ou né, na celularidade por aposição, que é o que a gente mais faz no líquido sinovial, né? Corado a microscopia, tá? Então, só para contar para vocês que hemácias nunca são normais, se elas estiverem no líquido sinovial, eu tenho alguma ou contaminação ou alguma patologia importante ali para poder investigar, tá? E vocês notam que aqui, ó, eu tenho lado a lado com essa microvasculatura uma coluna muito grande de células especializadas em produzir algumas substâncias que a gente vai falar para vocês hoje, que são os sinoviócitos. Então, o nome vem exatamente disso, né? Bainha sinovial e as células que modificam esse dialisado do plasma são chamados de sinoviócitos. Eu tenho 3 tipos de sinoviócitos. O tipo A, ou 1, 2 e o tipo 3. E ele vai ter uma especialidade diferente e nós vamos ver que matriz e o que ele produz aí que é tão importante para a gente, tá? Aí depois, então, que esse dialisado é modificado pela produção especializada desses sinoviócitos, é que eu tenho o líquido sinovial como produto final, tá? Aqui a gente tem uma cartilagem, aqui a gente tem um espaço sinovial preenchido pelo líquido sinovial, uma camada bem densa, grossa de sinoviócitos, e aqui, então, os capilares sanguíneos que vão fazer a força, né, de filtração desse dialisado para dentro desse espaço. Bom, e o que esse sinoviócito produz que para nós é tão interessante, né? O sinoviócito produz muita coisa, muitas proteínas. Mas especialmente a gente consegue ver, eu peço desculpa pela foto, mas essa é uma das fotos mais bonitas que eu tenho, desde que eu comecei a trabalhar com líquido sinovial. Pra vocês terem ideia, eu não lembro nem qual é a fonte, por isso que eu não coloquei ela aqui, tá?
Mas isso daqui mostra para gente uma característica físico-química do líquido sinovial que faz com que ele mantenha aquela viscoelasticidade que a gente conhece, que é tão importante para servir como se fosse um coxim, né? Ou seja, um amortecimento dentro da articulação de todos os animais. A base dessa constituição é o hialuronato de sódio, tá? E aí, vocês devem ouvir falar, quando vocês falam de tratamento, a gente que é esportista, né, que às vezes faz muito exercício, e a gente ouve falar de heparan, tá? Ou hialuran, ácido hialurônico, tá? É exatamente essa matriz aqui, ó, que seria a base para que proteínas bem mais especializadas, como por exemplo os proteoglicanos e os glicosaminoglicanos, possam se ancorar. Então, olha que legal. Eu tenho uma base, como se fosse uma ancoragem, né? Feito com o hialuronato de sódio. E aqui vão se ancorar principalmente proteoglicanos. E esses proteoglicanos, eles são reunidos, né? Ou unidos também com os glicosaminoglicanos. E só para vocês terem uma ideia, isso faz com que essa conformação, ela seja tão móvel, né? Ela faz um emaranhado. É um emaranhado proteico. E esse emaranhado proteico é que faz com que o líquido sinovial tenha, então, a capacidade de ser viscoso e, quando mantido em estase, ou seja, em descanso, ele pode fazer ele tem uma característica que a gente chama que é tixotropismo. Ele gelatiniza, tá? Então, não é incomum a gente coletar uma amostra de líquido sinovial, coloca na geladeira e quando a gente vai pegar de volta, fala assim, ai meu Deus, coagulou. Isso não é um coágulo, tá? Isso é um tixotropismo. Ele gelatiniza temporariamente, especialmente a temperatura de geladeira. Então, o que a gente faz? Coloca para fora, espera ali 10 minutinhos temperatura ambiente e volta a homogeneizar e ele resgata aquela característica física dele, que é ser gelatinoso, menos endurecido, mas mais viscoso, tá? E quem confere a viscosidade dele é essa estrutura aqui, que é bem helicoidal, ela é toda, parecem novelos, tá? Bom, e ela é constituída, olha que legal, 85% de agrecan, que são as substâncias, né, os proteoglicanos que se agregam, se estruturam, e 50% de colágeno tipo 2. Então, o que acontece? Aqui começa a ter uma ideia, começa a surgir para nós a ideia, né, de que animais mais jovens, justamente por ter condições de ter mais proteoglicanos e muito mais colágeno, né, do que os animais senis, eles são mais propensos a artrites inflamatórias do que degenerativas, tá? E os idosos, o contrário, né, porque eles vão perdendo a capacidade de sintetizar colágeno e, portanto, eles têm uma maior predisposição, os animais idosos, ao desenvolvimento de processos degenerativos articulares, porque eles não sintetizam, não neossintetizam colágeno numa taxa tão legal quanto os animais mais jovens, tá? Então, por isso que na medicina humana a gente faz suplementação com colágeno a partir de uma certa idade e mantém sempre em exercício, tá? Qual a função desse líquido sinovial? A primeira delas é lubrificar as estruturas, e principalmente a cartilagem. A cartilagem é um tecido que ela não tem uma vascularização direta, própria, intrínseca. Então, das duas, uma. Ou ela vai receber essa lubrificação para se manter viável, para não ressecar, para não quebrar, não esfarelar. E essa nutrição, que ela também tem que receber, vem de duas fontes. Ou vem do periósteo, ou tem que vir do líquido sinovial. Então, são dois movimentos aí para poder nutrir essa cartilagem e manter, né, os condrócitos metabolicamente ativos, tá? Uma outra coisa muito importante é que esse líquido sinovial, lembra que eu comentei com vocês que ele é capaz de gelatinizar e de manter a viscosidade depois? Essa viscosidade, ela é favorecida à medida da movimentação articular. Então, é interessante sempre, para o tratamento de um animal que tenha qualquer tipo de artropatia, que ele não perca totalmente, nem por um tempo muito prolongado, a mobilidade dessa articulação, tá? Então, a gente vê muitas vezes que a gente imobiliza, né, só para eliminar um pouco a rotação,
mas a gente gostaria e geralmente recomenda que mesmo após as cirurgias o animal faça pouco, mas faça exercício físico, tá? Então, a falta do exercício físico é ruim para não só a lubrificação, também para características do amortecimento, já que eu perco aí essa viscosidade, mas especialmente para a nutrição da cartilagem, tá? Então, essa nutrição condral é dependente de uma movimentação, tá? Então, se eu perco a lubrificação, se o líquido sinovial, por exemplo, ele perde a capacidade viscoelástica, eu começo a ter colisões, atritos e dificuldade de manter a cartilagem íntegra. Então, nesses casos, pode ser que o animal desenvolva processos inflamatórios, tá? Simplesmente por mudança de biometria. Então, às vezes acontece, o animal, por exemplo, ele não está com uma biometria adequada, então ele pode ter jarrete fechado, jarrete aberto, às vezes é um valgus ou é um varus, né? Isso tudo faz com que as forças ali naquela articulação, elas se desloquem. E aí, o líquido sinovial, né, ele não vai ter uma predisposição, não, eu vou mais para a esquerda, eu vou mais para a direita, lembra? Ele é um coxim, ele é como se fosse uma bexiga, né? Então, o que acontece? Acaba havendo lesões aí, se o animal tiver aprumos, né? Ou distribuição das forças biomecânicas diferente do que seria o fisiológico, o natural, tá? Processos infecciosos podem acontecer? Podem. E acontecem frequentemente, tá? E interessante é que eles tanto podem vir de fora, como, por exemplo, a gente fala assim, eu tive um trauma, ou às vezes eu fui fazer uma punção do líquido para fazer exame e eu não fiz uma boa antisepsia e eu mesmo, iatrogenicamente, levei bactérias lá para dentro, tá? Mas também, e acontece muito comumente, as infecções pela via hematógena, tá? Então, em alguns casos, a gente observa pacientes que tenham micro-organismos e que a via de contaminação foi a hematógena. Dá para fazer diferença, né, qual a origem? Em alguns casos, sim. Eu diria até na maioria deles, né? E uma coisa que é muito interessante, até para a gente diferenciar, é que normalmente, se a alteração do líquido sinovial for por biomecânica alterada, ou se ela for por traumas, ela vai ser local. É uma única articulação acometida. Normalmente, nos processos infecciosos de origem hematógena, eu tenho poliartrites, tá? Em alguns casos, inclusive, em que o processo é imunomediado, eu posso ter poliartrite migratória. Então, às vezes o animal reclama, né? Ou o tutor traz para a gente. O animal começou claudicando do membro anterior direito, daqui a pouco é o posterior esquerdo, mais uns 2, 3 dias é o outro antímero. Então, aí a gente já sabe que muito provavelmente eu tenho uma alteração sistêmica e não uma causa local, tá? Essas poliartrites, e especialmente as artrites migratórias, me geram um outro leque de diagnósticos possíveis, além do diagnóstico, né, de uma artrite traumática, por exemplo, tá? Comumente, muito comumente, essas artrites ou esses comprometimentos, eles são mistos, tá? Comumente, eles podem evoluir, então, se eles não forem bem diagnosticados ou bem tratados, ou não forem bem monitorados, eles podem progredir, sim, para doenças degenerativas, tá bom? E, especialmente, aqueles processos que são por alteração de biomecânica. Então, se eu tenho displasia, a displasia não é uma coisa que a gente tem como algo hiper, ultra, mega agudo articular. Então, ele vem se estabelecendo ao longo do tempo e o processo inflamatório libera muitas citocinas que fazem com que haja uma falência da estrutura. Então, normalmente, essas displasias, elas têm uma característica de cronicidade maior do que, por exemplo, os processos inflamatórios traumáticos, tá? Que são pontuais. Professor, eu consigo dar diagnóstico de neoplasia? Em raros casos, sim, mas não é o foco. Líquido sinovial não tem sensibilidade para isso, a não ser que às vezes eu tenho, por exemplo, um mastocitoma ou um melanoma na área de punção e eu consiga pegar algumas células ali, ou às vezes acontece, como a gente pegou, raras vezes, mas aconteceu, da gente pegar, por exemplo, condrosarcoma, osteosarcoma, né, ou fibrosarcomas em regiões em que tenha comprometimento articular e eu tenho ali uma descamação celular neoplásica que possa ser identificada no líquido sinovial, tá? Mas raramente você vai pedir líquido sinovial com o objetivo direto e primário de dar um diagnóstico de neoplasia, ok?
É muito difícil a gente conseguir, inclusive, fazer isso. E aqui só para mostrar para vocês aquela ideia do quanto se exercitar é importante, né? Então, essa figura aqui adaptada do Mané, a gente vê que sob estresse gradual, ou seja, uma movimentação simples, sem grande impacto, o ácido hialurônico, né, ou hialuronato de sódio, que é a base da nossa cadeia, ele é capaz de se manter como um lubrificante, tá? Quando eu tenho ali uma força de pressão envolvida, eu tenho um estímulo para que aquelas moléculas ali, elas renovelem mais. É como se eles fossem uma mola, tá? Então, quando eu tenho um aumento de carga súbito, então, por exemplo, eu resolvi que eu vou dar uma corridinha para atender o telefone. Eu deixo de ter uma estrutura que era só lubrificante e eu passo a ter uma estrutura, então, que é um absorvedor de choques. Então, aqui ele funciona muito mais como um coxim e aqui ele funciona, né, como se eu tivesse em estase de movimento, ele funciona muito mais como um lubrificante, ok? Então, interessante a gente sempre pensar que o movimento é necessário, tá? O sedentarismo ou a inatividade física é sempre muito ruim para a recuperação da nossa articulação. As principais afecções, então, que podem ser diagnosticadas ou acompanhadas após o diagnóstico, né, pela análise do líquido sinovial, são todas essas daqui. Artrites, condrites, osteites, osteocondrites dissecantes, osteoartrites, em alguns casos as desmites e as tendinites. Nesses dois últimos casos aqui, eu brinco que a gente não vai coletar especificamente líquido sinovial, né? A gente coleta o líquido que não está dentro da articulação artrodial, mas em muitos casos ele faz uma efusão, né? Ele faz um acúmulo, ele edemacia nessas regiões. E aí, então, a gente vai tratar desses líquidos de forma mais específica, tá? Para dar o diagnóstico de desmite ou de tendinite. Há quem chegue para vocês e diga o seguinte, mas qualquer um desses diagnósticos é clínico-radiológico. E eu vou falar, eu concordo. Mas a radiologia vai conseguir falar para vocês que é uma artrite séptica ou não séptica? Ela tem essa acurácia para poder dizer para vocês? Se está na hora de entrar só com anti-inflamatório ou se eu já preciso usar um antibiótico? Consegue? Ela vai dar, por exemplo, a presença de alguns cristais que demonstram que agora é inflamatório, mas a origem da inflamação foi, por exemplo, uma hemorragia? Não, né? Então, a gente sempre trabalha em conjunto. Faça a clínica ortopédica, a clínica geral, a clínica de diagnósticos, né, conduzidos por evidências. Então, faça o raio-x, ok? Se precisar, inclusive, você vai fazer uma artroscopia e o líquido sinovial está dentro de toda essa conduta clínico-diagnóstica aí, tá? Tem gente que faz artroscopia sem ter feito o líquido sinovial primeiro, ok? Bom, além disso, eu também posso ter as sinovites, que são as inflamações daquela bainha, né, da membraninha que recobre todo esse líquido, que mantém esse líquido lá dentro da articulação. Mas o que normalmente preocupa, e é um diagnóstico diferencial, que normalmente o cirurgião ortopédico ou o clínico de cavalos muitas vezes quer saber, é se eu já tenho um processo degenerativo. Porque a conduta clínico-terapêutica de processos inflamatórios é uma, e de processos degenerativos é outra, tá? Em alguns casos, eu posso só fazer um tratamento conservador, em outros eu vou ter que caminhar para a cirurgia, ok? E especialmente se eu já tiver flex cartilaginosos, né? Se eu já tiver ali algumas estruturas físicas que perpetuam a inflamação e a falência articular, tá? Então, isso daqui é extremamente interessante. E legal que a citologia é quem vai me determinar isso, se o processo é inflamatório só, inflamatório infeccioso, ou se ele tem já um desenvolvimento pretenso para degeneração, ok? E por que isso é importante? Porque se eu não der diagnóstico do processo inflamatório inicial, é bem o que está nesse slide aqui, tá? Eu tenho, normalmente, um equilíbrio de forças pró e anti-inflamatórias. Então, num líquido sinovial normal, esse equilíbrio de forças faz com que o sinoviócito se mantenha sempre metabolicamente ativo, descame um pouco para dentro do líquido sinovial. Alguns leucócitos polimorfonucleares, como neutrófilo, eosinófilo, podem também migrar, mas sempre em pouca quantidade. E eu também tenho ali, muitas vezes, muito linfócito, tá? E alguns macrófagos. Essa é a população citológica do líquido sinovial, tá?
Quando eu tenho algum recrutamento que as citocinas inflamatórias aumentam, o que acaba acontecendo é que a minha balança pende para um outro lado. Ela deixa de ser um equilíbrio que prioriza, né? Ou o catabolismo versus o anabolismo. Então, a articulação ela não degenera por causa disso, porque eu tenho um equilíbrio entre produção e destruição. E aí ela pende mais para um catabolismo ao invés de um anabolismo. Então, as células têm que aumentar ali aquele catabolismo, isso faz com que haja uma predisposição maior para a degeneração, tá? Então, toda osteoartrite, toda artrite, toda sinovite, toda desmite, toda tendinite, tem uma predisposição maior a desenvolver mecanismos catabólicos. Por quê? Porque eu tenho a liberação de várias substâncias, várias citocinas. Aqui vale a pena a gente ressaltar, né, a presença das metalonuproteinases e das substâncias, né, das enzimas, que a gente chama de ADAMTs, para ficar bonitinho, né, mas que são proteases que clivam, muitas vezes, muitas proteínas. Então, a própria metalonuproteinase é uma gelatinase, tá? Então, ela degrada as proteínas e essas proteínas a gente inclui aí os proteoglicanos. Então, se ela degrada a proteína, quer dizer que eu tenho menos proteoglicanos, menos ácido hialurônico, e aí eu tenho menos viscosidade, menos lubrificação e menos proteção da cartilagem, ok? Então, é interessante que a gente identifique rápido isso para reduzir o catabolismo e favorecer o reequilíbrio para o anabolismo ser efetivo, tá? E aqui, ó, mostra também para a gente um pouco dessa falência, e aqui eu tenho, normalmente, né, os sinoviócitos e seus receptores aqui distribuídos, liberando bastante ácido hialurônico e promovendo, né, uma distância entre as duas cartilagens, isso a gente já comentou. E quando eu tenho processo inflamatório, né, como por exemplo da osteoartrite, eu vou ter uma ativação das citocinas do processo inflamatório, uma deformação da membrana sinovial, e com isso eu posso ter menor quantidade de proteoglicanos sendo produzidos ou sendo consumidos, né, pelas proteases, como a gente já comentou, ou mesmo pelas células inflamatórias. Então, células inflamatórias, elas se alimentam dessas proteínas, tá? E com isso eu tenho uma redução da viscosidade, e com a redução da viscosidade eu também vou ter a diminuição do meu espaço articular. O que faz, como vocês estão vendo aqui nesse slide, né, esses pontinhos vermelhos, lesões cartilaginosas que podem, né, sofrer ali falha de nutrição importante, entrar em erosão e expor o osso subcondral. Então, isso tudo é uma patogenia bem evolutiva e faz como se fosse um círculo vicioso, tá? E aí, como é que eu quebro esse círculo vicioso? Melhorando a qualidade do líquido sinovial. Quando eu melhoro a qualidade do líquido sinovial e reduzo o processo inflamatório, eu estou voltando àquele equilíbrio do anabolismo, eu estou voltando àquela viscosidade e eu estou favorecendo a proteção dessa cartilagem e desse osso subcondral, tá? Por quê? Porque eu quero isso, né? Eu quero uma articulação íntegra. Eu não quero uma articulação toda degenerada, flap cartilaginoso, lesões macrofágicas, né? Então, aqui eu posso ter destruição de outros tecidos, inclusive, tá bom? E qual articulação eu posso ter que funcionar? Normalmente, a indicação vem de qual é a articulação de queixa do paciente. Então, se o cachorro está mancando da direita, você vai definir qual que é, né, a articulação, e essa articulação que você vai funcionar, tá? Ah, não, ele tem uma poliartrite. Então, normalmente a gente funciona duas articulações, que é para ter certeza que é a mesma característica, e não que seja, por exemplo, com a presença de Blastomyces, Cryptococcus, ou qualquer outro fungo aí que possa ser importante, tá? Ou Staphylo, Strepto. Eu posso encontrar nessas articulações, inclusive, Leishmania e Ehrlichia, tá? Então, em alguns casos, a gente teve até a dissertação do Dr. Mário Renault, que foi exatamente com isso, né? A identificação de mastíbulas de Leishmania em líquido sinovial, tá? Então, isso tudo pode ser feito e, logicamente, quem vai definir qual articulação vai ser examinada é a sintomatologia clínica do nosso paciente, que apresenta normalmente os 5 sinais cardeais do processo inflamatório. Então, a primeira vai ser a dor gera uma claudicação. A claudicação é muito variável dependendo, né, da sensibilidade dolorosa do nosso paciente. Então, tem pacientes que são mais sensíveis e claudicam muito, e tem pacientes que são mais resistentes e claudicam pouco. E nem sempre isso tem associação com gravidade, tá?
Então, é interessante que a gente faça de novo, né? O exame clínico, radiográfico e laboratorial. Porque quem vai definir gravidade não é a claudicação, tá? Esse animal também pode apresentar o rubor, que é a articulação avermelhada. Para a gente é mais difícil identificar isso, porque os nossos animais têm muito pelo, né? Então, raramente a gente observa isso. O que normalmente a gente observa, olha que legal, que é uma sintomatologia clínica muito associada, né, à claudicação, é uma alopecia por lampedura. Então, o paciente que sente dor articular ou incômodo articular, principalmente o cão, ele lambe aquela região. Então, isso também pode ser um achado bem interessante, tá? E às vezes ele, inclusive, se mutila. Então, ele pode desenvolver aquela dermatite úmida no local e às vezes ele pode desenvolver feridas, tá? Porque ele vai mordendo, mordendo, tentando aliviar um pouco a dor e ele acaba se fazendo, infringindo, né? Se auto-infringindo uma lesão, tá? E às vezes chega o paciente para a gente, o tutor não reparou na claudicação, ele chega para uma consulta dermatológica e o quadro clínico dele era articular. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, tá? Em processos mais agudos e inflamatórios muito grandes, a gente vai ter um aumento da temperatura, tá? Assim como um aumento do volume, que pode ser variável a depender da articulação. Se eu tenho tecidos moles que se expandem bem, ele normalmente vai ter um derrame maior, ou seja, o volume articular vai ser maior. Se eu tenho, por exemplo, uma articulação que ela é mais restrita pelo tecido adjacente, pode ser que eu não tenha um edema tão grande, tão visível, né? E uma exudação, um aumento do volume do líquido sinovial tão expressivo, tá? Então, esse aumento de volume ele é mais visível em articulações que são mais livres, ok? E às vezes que tem mais de uma bainha, né? Então, a gente observa que algumas articulações, ela tem várias bainhas sinoviais, né? Anexas, conexas, e aí eu posso ter uma expansão maior do que naquelas articulações que eu tenho bainha única, ou duas bainhas só para se ajudar, tá? E na evolução, o animal entra, né, apresenta uma claudicação, e depois, se eu não tiver, né, um tratamento, um diagnóstico, ele pode, inclusive, desenvolver anquiloses, tá? Então, essas anquiloses, elas podem ser desenvolvidas naturalmente, então o osso subcondral, ele é exposto, e aí ele começa a entrar também numa ou osteólise, né? Ele pode até ter osteófitos associados, e às vezes o que acaba acontecendo é que a articulação perde a mobilidade, tá? Isso pode acontecer naturalmente, quanto também pode ser induzido. Então, às vezes a gente fala assim, não, ele perdeu, ele tem ali uma falência articular, a estrutura não tem como regenerar, eu não tenho como, por exemplo, fazer a substituição de uma cabeça de fêmur ou algo desse sentido. Então, às vezes, lógico, depende da articulação, às vezes a gente pode fazer, né, as anquiloses de forma cirúrgica, tá? E a gente também pode fazer, dependendo da articulação comprometida, a gente pode fazer amputações, ok? Não de todo o membro, mas às vezes acontece, por exemplo, na displasia coxofemoral, ser mais interessante, dependendo do animal, do peso do animal e da característica, né, da massa muscular, a gente pode fazer amputação de cabeça de fêmur, tá? Que gera menos inflamação, menos processos, né, dolorosos, e animais pequenos toleram, inclusive, bem, tá? Isso fica aí para um ortopedista falar com maior propriedade, ok? Aqui só para mostrar para vocês, esse aqui é um casozinho clínico, né? Em que eu tenho um aumento do volume. Esse caso era um caso mais crônico, então aqui eu já não tinha nem aumento da temperatura, mas ele tem um aumento do volume. Obviamente, algum dia para trás, toda vez que o processo é mais agudo, eu tenho maior chance de claudicação. Toda vez que o processo é mais crônico, as claudicações vão ficando mais discretas. E à medida da imposição do exercício físico ao animal, elas podem ou não se intensificar, dependendo de qual é o exercício, qual é o peso do animal e qual é o desafio que ele vai enfrentar, tá? E aqui só para mostrar, né? Aqui é uma articulação que costuma estudar bastante, a articulação do jarrete. Aqui ela tem várias bainhas associadas, então você observa que eu posso ver um aumento de volume aqui em cima, aqui embaixo e aqui em cima, assim como lá atrás também, tá? Nesse caso que eu tenho várias bainhas que se comunicam em alguns casos, né? Eu venho aqui e posso fazer função onde for mais seguro para mim, seguro para o paciente e que me traga um maior volume de amostra, porque nós vamos falar de volume daqui a pouco e o quanto o volume é interessante para a gente. Quanto maior o volume de líquido sinovial, mais testes laboratoriais eu consigo fazer, tá?
quanto menos volume, mais a gente vai priorizar a citologia. Outro dia me perguntaram assim, professora, se eu tiver só uma gota, o que eu faço? A lâmina, tá? Porque a partir da lâmina, e nós vamos ver aqui, a gente tem vários critérios que a gente consegue falar, não, a mucina tá ruim, a mucina tá boa, aqui é inflamatório infeccioso, a mucina então diminuiu por causa desse motivo, daquele outro, tá? Então, sempre a citologia vai ser a prioridade. Assegurei a amostra suficiente para citologia? Ok. Então, agora eu vou fazer bioquímica, tá? Assegurei para bioquímica? Beleza. Então, agora eu vou fazer, por exemplo, o teste da mucina, tá? E assim sucessivamente. Então, eu tenho uma ordem, um protocolo operacional com uma ordem mais lógica de prioridade, né, para poucas amostras que eu tenho que seguir, que são aquelas que vão me favorecer mais diagnósticos no nosso processo, tá? Bom, aqui eu tô com um negócio me atrapalhando, só para a gente ver o quanto é frequente. Aqui, o McMurray, ele fez um estágio, e esse aqui foi até... Eu tenho todo esse material, depois vocês fizerem, eu peço para os meninos disponibilizarem para vocês, tá? Tem artigo, tem livro, tem bastante coisa. E ele colocou, que foi aqui que eu falei assim, tem quase 50-50, né? Praticamente 50, meio a meio, né? Não chega a ser 50%, mas é meio a meio a casuística em equinos de afecções musculoesqueléticas para as afecções digestivas, tá? Na nossa rotina é grande, porque a gente tem um serviço de ortopedia pesado. Talvez na clínica médica de vocês seja um achado um pouquinho menos frequente, mais raro, né? A não ser que você tenha ali um atendimento ortopédico especializado, tá? Bom, e uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar aqui, eu fui tentar pegar os melhores exemplares de cada espécie, né? Mas só para a gente ter uma ideia de quanto tempo eu demoro, se eu entrar em catabolismo, quanto tempo eu demoro para ter um turnover articular. E existem estudos já em humanos que dizem que é 20 anos. Então, é por isso que a gente... esses dias eu estava brincando, estava com as meninas indo para uma coleta de experimento, e a gente falou assim, professora, o que você queria? Mudar o cabelo, mudar os peitos, mudar... Eu falei assim, eu quero ter joelho. E a ideia é essa, tá? Porque nós, quanto mais velhos vamos ficando, é inevitável a degeneração articular, tá? É inevitável a perda de colágeno. E a gente tem um turnover que é muito lento. Então, para a gente ter um turnover, por exemplo, de proteoglicano, os humanos demoram 20 anos. Os cães demoram 300 dias, tá? Aí, de colágeno, o humano 35, não é só que a gente suplementa, né? E reza para dar certo. Né? E os cães, normalmente, 120 dias. Então, isso é interessante até para a gente saber a fonte que a gente vai usar de colágeno, a biodisponibilidade e de que forma o organismo pode nos ajudar para fazer um turnover, afinal de contas, a gente não tem capacidade de autorregeneração que nem um Homem-Aranha, tá? Em cavalos, não tem estudos que me apontem qual que é esse turnover. Então, é um desafio ainda maior quando a gente vai falar de terapêutica para esses animais, tá? Então, a condropenia é inevitável, a nossa estratégia é sempre de proteger ou facilitar esse turnover. Quer seja, né, muitas vezes, com uma interferência, uma ação articular direta, quer seja, muitas vezes, pela nutrição do nosso paciente, tá? Vocês devem ver bastante indivíduos que têm falências articulares recebendo condroitina, né? Condroton, sulfato de heparan, tá? Por causa disso. A gente tenta suplementar o que está faltando para o sinoviócito produzir, dando uma matriz proteica mais especializada para que isso seja mais rápido, ou seja, a gente está tentando acelerar o turnover dos proteoglicanos, tá? Eu posso tentar fazer resurfacing? Posso. Como é que eu faço isso, né? Muitas vezes eu posso fazer o transplante ou o implante de condrócito, que pode ser autólogo ou heterólogo. Autólogo, se esse animal tiver alguma articulação boa para ser o doador, tá? Posso fazer o uso de substâncias sintéticas intraarticulares. Posso fazer o uso de plasma rico em plaquetas, e a doutora Cleusa, na clínica ortopédica de pequenos, sempre usou muito, tá? E eu vou falar por quê, porque a ruptura, a luxação de patela e a ruptura do ligamento cruzado cranial são as duas maiores causas de instabilidade articular, com osteoartrite e possibilidade de degeneração. Então, a doutora Cleusa, toda vez que fazia a cirurgia de reconstituição do ligamento cruzado cranial, ela coletava líquido sinovial, ela pedia a análise
e ela fazia plasma rico em plaquetas, né, como um tratamento de facilitação aí de resurfacing nesses pacientes. Existem casos em que a gente pode indicar a célula-tronco, e em outros, muito mais raros, em que a gente quer, por exemplo, resgatar condrócitos in loco, né? Ou mesmo o periósteo, tentar resgatar um periósteo comprometido, pode ser que um aspirado de medula óssea concentrado leve aí a fatores de crescimento importantes e diferenciação celular importante, tá? E quem é que prepara e avalia tudo isso aqui? O laboratório de patologia clínica, tá? Então, a gente não só mexe no diagnóstico, como a gente também favorece muito o tratamento e o acompanhamento da evolução, ok? Espera que travou. Beleza. Vocês estão me ouvindo ainda? Me dá um feedback, eu fiquei sem imagem. Tem alguém comigo? Será que eu caí? Estamos ouvindo sim, prof. Então tá. Porque ficou tudo travado aqui. Eu achei que eu tinha caído. Daqui a pouco faz um jeito que eu tô falando sozinho. Então, aqui só para mostrar, hoje, já que na medicina a casuística é altíssima, a gente tem muita medicação, tanto para uso oral, quanto para uso intraarticular, tá? Sem dúvida nenhuma, o ácido hialurônico é um deles, e a gente já viu por quê, né? E, deixa eu ver se vai dar tempo de eu passar. Meu videozinho aqui tá travando. Que é uma infiltração intraarticular. Eu vou passar, porque senão eu acho que ele vai travar, tá? Então, essas infiltrações intraarticulares, elas têm essa ideia, né? Já que o líquido sinovial perdeu viscosidade, tem um processo inflamatório que está consumindo as proteínas que fazem essa viscosidade, eles tentam substituir o líquido sinovial dentro dessa articulação. Então, normalmente são injeções intraarticulares, que são normalmente dadas em centro cirúrgico, porque eu preciso de uma antisepsia muito boa. Em pacientes veterinários, eu preciso fazer sedação, tá? E aí eu vou fazer o uso de substâncias intraarticulares específicas, ok? Lembrando que se eu fizer só isso e não mexer com a nutrição, pode ser que a minha meia vida útil do produto que eu usei acabe e a articulação volte a entrar em falência. Então, associar sempre, né? Sempre prevenir, sempre suplementar nutricionalmente com um tratamento, né? Local infiltrativo pode ser interessante. O sucesso é maior quando a gente faz isso, tá? Ah, professora, eu posso usar anti-inflamatório intraarticular? Qual que é o benefício? A redução da dor, a redução do processo inflamatório. Só que o corticoide em específico, anti-inflamatório intraarticular, ele reduz glicosaminoglicanos de forma importante. Então, ele pode ter um efeito imediato, a gente usa, recomenda em alguns casos, principalmente para o controle da dor, mas ele não é recomendado para uso a longo prazo, tá? Porque se eu usá-lo a longo prazo, de novo, né? Eu tiro a possibilidade do líquido sinovial ter glicosaminoglicanos que fazem parte daquela estrutura que confere ao líquido sinovial toda aquela viscosidade que a gente vê como muito importante, tá? Tem gente que vai usar a toxina botulínica e alguns antagonistas do receptor de interleucina justamente para que essas citocinas elas não façam um efeito tão prolongado, tá? Isso tudo é muito mais comum da gente ver na medicina do que na veterinária, mas a ortopedia está crescendo tanto e tão rápido, e eu acho que todo esse conhecimento, né, tem sido também empregado na medicina veterinária, tá? Essas infusões ou essas injeções são relativamente simples, ok? E cuidado, porque algumas podem dar doping, tá? Então, se você está tratando um cavalo e está no meio da exposição, você quer que ele não claudique, você injeta qualquer coisa nesse sentido, muito provavelmente, se ele for, né, sorteado por doping, vai dar doping positivo, tá? Então, tomem cuidado com isso, ok? Qual a indicação para a gente fazer o nosso exame? E qual a indicação? A indicação é todas aquelas que eu já falei. Aumento de volume, dor, claudicação, febre de origem desconhecida, aquela claudicação migratória. Aí eu perdi a função, então, por exemplo, eu estendo bem, mas não consigo mais flexionar. Então, quando eu faço o exame ortopédico e o animal tem resistência à flexão e a gente sabe que daria para mais do que aquilo que a gente conseguiu, também é uma indicação para que a gente faça uma punção, né, articular
e que faça o exame do líquido sinovial, tá? E as contraindicações? Qualquer coisa que faça com que haja um comprometimento articular, por exemplo, com um processo infeccioso. Então, se o animal tem bacteremia, se o animal tem, por exemplo, né? Eu pus o slide fora de ordem. Uma dermatite úmida por lambedura, ele está ali se mutilando por causa da dor, essa não é uma articulação que vai poder ser funcionada de forma tão inconsequente assim, tá? Então, a gente tem que escolher ali, principalmente, as principais articulações que não tenham um comprometimento de pele com possibilidade de infecção bacteriana e iatrogênica para dentro da articulação, tá? Outra contraindicação importante. Quanto está a plaqueta do bicho? Eu tenho trombocitopenia grave, expressiva? Junto com essa trombocitopenia, eu tenho algum tipo de coagulopatia, especialmente do tipo hemorrágica? Então, obviamente que se eu realmente precisar coletar ou fazer uma artroscopia, esse animal vai ter que ser cuidado para que ele não tenha um comprometimento ainda maior, porque às vezes eu faço com que haja, e aconteceu isso comigo algumas vezes, tá? Quando a gente começou o mestrado e doutorado, a gente recebia e fazia muito amostra de líquido sinovial. E às vezes o que acabava acontecendo era o cavalo tinha uma claudicação e eles funcionavam mais de uma vez, às vezes até para fazer tratamento, e acabou que alguns animais desenvolveram hemoartrose da punção repetida, tá? Então isso é uma coisa que a gente também tem que cuidar, especialmente no paciente coagulopata com possibilidades hemorrágicas, que é para a gente não causar, né, hemartrose a partir de punções inadvertidas, tá? Então, é interessante que a gente faça o coagulograma do paciente também, tá? Eu sou a garota do coagulograma, né, gente? Bom, e como, quando, qual articulação? O que eu vou desconfiar mais? Em qual espécie? Em qual raça? Cada animal pode ter uma predisposição racial ou genética ou individual, tá? Mas, de forma geral, a gente sabe que pastor alemão, às vezes labrador, tem uma predisposição maior, né, a problemas articulares, como, por exemplo, luxação, né, coxo-femoral, displasia coxo-femoral. E a gente sabe, por exemplo, que raças pequenas, Toy e Yorkshire, né, que é o que eu tenho, tem uma predisposição maior a deslocamento de patela e ruptura de ligamento cranial. Assim como bulldogs têm uma maior predisposição à luxação de ombro, por exemplo, tá? Então, para cada raça, a gente vai ter que, talvez, né, e também, que é muito comum para a gente, tá? E nem sempre a gente... Eu acho que eu não peguei a amostra de líquido sinovial de luxação de cotovelo. Eu acho que não chegou para mim, depois vou até levantar. O que mais chega para a gente em termos de casuística é isso daqui, ó. Esse foi o trabalho de conclusão de residência da Lohane. Lohane hoje trabalha lá na Preventiva, tá? Mas ela fez residência R1 e R2 lá com a gente. E esse foi o trabalho de conclusão de residência dela. Ela defendeu em 2015 e ela fez um levantamento dos casos, né? Lá do hospital de 2018, de 2008 a 2014. E ela levantou 95 casos com diagnósticos lá do setor de ortopedia. Então, olha só, os casos mais frequentes para a gente foram ruptura de ligamento cruzado cranial, luxação de patela, displasia de cotovelo e displasia coxo-femoral, tá? Seguidas de osteoartrites inflamatórias indeterminadas, ok? Então, a gente tem aqui uma displasia de cotovelo, mas ela tem uma percentagem de 10%. Sem dúvida nenhuma, a maior parte dos animais claudica e tem alterações articulares em membros posteriores, tá? E sem dúvida nenhuma, a casuística de cães é mais de joelho, tá? Tanto luxação de patela, quanto, por consequência, né, a ruptura do ligamento cruzado cranial, tá? Cuidado, então, ó, que agora o meu slide está na ordem. Aqui a dermatite úmida, né? Aguda, pacientes que sentem dor se lambem muito. Obviamente, se minha articulação está aqui, o meu acesso não vai ser pela ferida, né, gente? É isso que eu estou falando. Aqui é um acesso contraindicado, tá? Então, eu vou ter que perguntar ou pesquisar, procurar, se eu tenho bainhas adicionais por onde eu possa coletar essa amostra sem que haja o risco de contaminação, tá? Tanto isso é contraindicado para cães e gatos, quanto também para grandes animais. Então, a pitiose aqui, por exemplo, se eu tivesse uma efusão articular aqui, e tenho, tá? Eu não vou fazer a punção, porque se
esse animal tiver ptiose diagnosticada, né? Espero que seja diagnosticada, eu não vou poder fazer punção nesse sítio, nesse local, tá? Quais materiais são necessários para a gente fazer o exame? Agora sim, falando mais de patoclínica. A gente vai ter que ter sempre material para antisepsia, material da coleta e o material do processamento. Então, isso daqui fica mais fácil a gente entender quando a gente fala sobre o que é feito na prática. Então, se eu faço um exame físico, se eu faço um exame químico e se eu faço um exame citológico, é lógico que eu vou ter que separar o material para isso, tá? Professora, eu tenho que usar tubo com EDTA ou sem EDTA? O EDTA é controverso. Por quê? Normalmente, o líquido sinovial, que não tem hemorragia, ele não coagula. Então, tecnicamente falando, eu não precisaria usar um anticoagulante, já que não é para o líquido sinovial coagular. Entretanto, em casos de hematrose, pode ser que o líquido coagule. Inclusive, eu posso até ter que dosar fibrinogênio dessa amostra, tá? Então, nesses casos, a gente costuma indicar o uso de um anticoagulante. Existem na literatura relatos do uso do EDTA. E a minha experiência com o uso do EDTA é não tão boa assim. Então, se eu pudesse recomendar um anticoagulante, o ideal para o líquido sinovial talvez pudesse ser a heparina, tá? Por quê? Porque EDTA é ácido etileno diamino tetracético. E a gente sabe que o líquido sinovial em ambiente ácido, ele coagula, tá? Tanto é que quando a gente faz o teste de mucina, né, a gente usa ácido acético a 2,5%, 4 partes de ácido para uma parte de líquido sinovial. E o que acontece? Quando eu coloco o líquido sinovial dentro do ácido, ele faz o coágulo de mucina, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do EDTA, tá? Tem gente que gosta, usa e tudo mais. A gente até usa, na nossa rotina, a gente usa o EDTA, mas em alguns casos a amostra não fica tão boa assim. Então, a gente faz a citologia, muitas vezes, em amostras mais a fresco, tá? Seria o ideal, inclusive, que vocês fizessem um esfregaço antes de encaminhar a amostra para o laboratório, tá? Bom, aqui então, eu não sei se é vídeo de novo, tá tudo travando, né? Aqui foi o meu experimento, inclusive, em que a gente tem que fazer uma boa antisepsia, lava, seca e lava de novo. Tem que fazer tricotomia, tá? Escolher qual que é a bolsa que você vai funcionar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que é o jarrete, né, do cavalo, eu tenho 4 locais de punção, tá? Então, qual que eu escolho? Ou o que está mais aumentado, ou o que tem menos vaso sanguíneo, ou o que tem menos contaminação bacteriana, tá? Então, é uma questão de bom senso nessa escolha aí, ok? Então, aqui, ó, pode parecer que não, gente, porque a pele e o pelo eram pretos, mas aqui eu tenho uma janela de tricotomia, tá? E qual agulha eu vou usar? Depende do tamanho da articulação, depende do volume de líquido que você quer obter, tá? Normalmente, são agulhas que a gente faz aspiração por agulha fina. Então, a gente usa ou 25,7 ou 25,8. Se o animal for muito pequeno, pode ser que eu diminua muitas vezes, né, o diâmetro da agulha para não causar injúrias e contaminação por sangue no momento da coleta, tá? Então, aqui só para mostrar a janelona, a antisepsia necessária, e aí depois eu posso ter que, inclusive, manipular um pouco, né, a articulação para obter mais amostra, tá? Então, aqui é aquele caso que eu contei para vocês, que aqui tinha uma janela, essa sou eu, e aqui, então, tá a punção do líquido sinovial. Tem gente que gosta de fazer punção e obter a amostra por gotejamento, tá? Eu não vou entrar nesse mérito da questão, eu acho que... e por quê, né? E tem gente também que faz uma coisa, né? Eles tiram o líquido sinovial e preenchem com algum líquido. Às vezes até o líquido do tratamento, se é o ácido hialurônico ou coisa assim. Isso é uma medida interessante, tá, gente? Principalmente para cavalo. E principalmente para articulações que suportam muito peso ou que fazem muito exercício. Por quê? Porque se eu tirar 5 ml de líquido sinovial ali, eu estou mimetizando uma articulação seca. E para que o líquido sinovial, eu vou ter um novo dialisado do plasma, mas ele não vai estar enriquecido com os proteoglicanos que eu preciso. Então, por algum tempo, essa articulação ela vai ficar frágil, ela vai ficar sem lubrificação e ela vai ficar sem o nosso coxim, tá? Porque esse líquido ele não vai ser tão viscoelástico quanto o que eu retirei. Então, nesse caso, é interessante, dependendo do animal, dependendo da articulação, que a gente reponha o mesmo volume de líquido que a gente tirou, tá? Então, nesse caso, é interessante que a gente faça na seringa, até para saber exatamente o volume que foi retirado. Aqui é um vídeo
também não vai passar. Bom, vamos seguir, porque senão daqui a pouco eu vou para mais de 1h30. Vocês podem me contratar para falar 3 horas cada vez, tá? Oh, meu Deus, travou tudo agora. Será que ele pegou vontade? Bom, quando eu coleto, então, eu começo a fazer o exame assim que eu observo a primeira gota, tá? E aí eu vou fazer a avaliação do volume, cor, odor. É o mesmo exame que a gente faz para todo líquido cavitário, tá bom? Nesse nosso caso, ele é um líquido articulado, tá? A diferença dele é que, nesse nosso caso, a gente quer ter viscosidade, tá? Então, a viscosidade é um teste que a gente realiza, ok? Ah, professora, não tenho amostra suficiente. Mas se você mandar o líquido sinovial na seringa, quando você tira a agulha, eu não sei se vocês já viram isso, quem trabalhou lá no laboratório. Quando você tira a agulha, inclusive para usar o líquido que está na seringa, você já pode fazer a prova do visco, tá? Então, tirei a agulha, eu já formo um visco. E esse visco tem que ser pelo menos 2,5 centímetros, ok? Se eu tiver um visco, quando eu faço isso, quando eu ponho a amostra entre o dedo e faço a prova do visco, menor do que 2,5, quer dizer que a viscosidade está ruim e que eu não estou tendo a mesma quantidade de proteoglicanos que eu deveria ter numa articulação normal, tá? Então, o visco tem que ser de 2,5 centímetros, ok? Bom, aqui só para mostrar para vocês aqui uma amostra em volume, inclusive igual, né? E aqui eu tenho uma xantocromia. E aqui um líquido sinovial normal, tá? Então, esse aqui é o normal, essa é uma xantocromia. Professora, xantocromia é sangue? É sangue. Que pode ser fresco, mas que mais comumente já é um sangue mais antigo, tá? Então, aqui eu posso ter até hemoglobina ou bilirrubina ou cristais, tá? Então, eu posso ter cristais de hematoidina, hemosiderina, tudo isso a gente vai observar na lâmina, tá? Na nossa citologia por aposição, tá bom? E eu vou usar a cor aqui a nosso favor da mesma forma como a gente usa para fazer na análise de urina. É vermelho, é verde, é azul, tá? Logicamente, estou brincando, né, gente? Mas, e intensidade também. Xantocromia discreta, moderada, intensa, tá? Interessante que a gente centrifugue, se o volume permitir, interessante que a gente centrifugue a amostra e veja se fica o botãozinho embaixo, ok? E aí a gente vai começar a fazer a interpretação. Então, esse aqui é um quadro adaptado, né? Em que a gente tem, aqui eu peguei, inclusive, do TCC, né? Do TCR, desculpa, da Lohane, em que eu posso ter um volume um pouquinho variável, e esses são os analitos que a gente observa, né? Os principais que nos ajudam a diferenciar diagnóstico, e que a gente tem normalmente uma proteína abaixo de 3, uma viscosidade alta, acima de 2,5, um coágulo de mucina, que é aquele do ácido acético que eu comentei com vocês, né? Que tem que estar firme, tá? Então, se ele estiver firme, se ele não desfizer, não soltar grumos, não turvar, né, o líquido, né, onde ele está banhado, ele é considerado um coágulo de mucina bom. A contagem celular normalmente é abaixo de 3.000 células nucleadas, tá? E a proporção entre essas células nucleadas tem que ser muito maior de mononucleares, e aqui a gente coloca linfócitos, monócitos e sinoviócitos, do que de neutrófilo segmentado, tá? Se eu tiver neutrófilo segmentado, então eu tenho processo inflamatório. Se eu tiver, por exemplo, muito sinoviócito na proporção entre monócitos e linfócitos, eu tenho uma predisposição maior a processo degenerativo, tá? Então, isso daí vai compondo na nossa cabeça perfil diagnóstico. Então, quem for trabalhar com ortopedia, vale muito a pena ter um flashcard disso aqui, tá? Quando tem o sangue, provavelmente o volume pode variar, né? Mas a tendência é que seja maior. A proteína, já que eu tenho sangue ali, vai estar aumentada. E se eu tenho sangue, eu vou ter uma viscosidade diminuída, um coágulo de mucina mais para ruim. Eu posso ter muita hemácia, tá? E posso ter, dependendo da hemorragia, a gente já comentou, né? A mesma proporção entre hemácia e leucócito, que é a do sangue, tá? Posso ter também mononuclear e polimorfonuclear, a depender também se essa hemorragia é aguda ou crônica. Então, existe uma tendência grande, por exemplo, de uma eritrofagia
quando eu tenho uma hemorragia mais média à cronicidade, tá? Então, lembre-se, não é só a proporção, vai ser também a análise morfológica, ok? Na atropatia degenerativa, quando comparada à inflamatória, eu tenho algumas coisas que são interessantes da gente colocar aqui. A primeira coisa que eu acho legal é volume. Então, na inflamatória, eu tenho sempre um aumento maior de volume do que na degenerativa. Na degenerativa, inclusive, a pessoa, o clínico costuma falar assim, eu estou com uma articulação seca, tá? Porque o volume diminui demais. É como se eu tivesse ali uma falência tão grande, como se a estrutura entrasse em fibrose, e eu não tenho mais produção de líquido e nem dialisado do plasma. Então, realmente, nos processos degenerativos, a articulação parece que vai secando, tá? Eu vou tendo muito menos volume. E uma coisa que ajuda a diferenciar é a contagem celular, né, principalmente de células nucleadas, e que na inflamatória é muito maior do que na degenerativa, chega a ser 10 vezes mais, e a proporção aqui, ó, é normalmente maior de polimorfonucleares do que na artropatia degenerativa, tá? Então, nesse nosso caso aqui, a observação de neutrófilos vai ser mandatório para a gente poder fazer diferenciação, tá? E aí, então, eu consigo fechar muito mais diagnósticos, ok? Então, aqui só para mostrar para vocês que a magnitude também, esse aqui também é lá do... Ah, esqueci de pôr a fonte, é da Lohane, né? Ela colocou as doenças e olha que legal, ela observou que as contagens de células nucleadas eram sempre muito maiores, ó, nos processos inflamatórios agudos do que era, por exemplo, nos processos degenerativos ou nos crônicos, tá? Então, por exemplo, na displasia, né, tanto de cotovelo quanto coxo femoral, eu tinha menos célula nucleada do que eu tinha em processos inflamatórios, mesmo da causa não sendo tão definida assim, tá? A ruptura do ligamento cranial, cruzado cranial, ela tem uma interseção. Então, se ela for abrupta e eu tiver uma instabilidade mecânica, ela se comporta em alguns casos como uma artrite inflamatória, tá? Que se não for corrigida, pode entrar em falência e se comportar como um processo degenerativo. E por isso que a gente faz correção cirúrgica, tá, gente? Ok? Interessantíssimo que a gente faça a correção cirúrgica disso. Características nas espécies são sempre iguais? A gente viu o quadro passado para cães e a gente observa nesse quadro aqui, ó, o padrão para o equino. Tem um pouquinho de diferença, tá? Então, a gente tem não só volume, né, que é diferente, mas às vezes a gente acha, por exemplo, menos proteína, dependendo da articulação, nos equinos do que nos cães, por exemplo. E esse slide eu gosto de mostrar, porque olha que legal, o que eles fizeram. Além de volume, cor, aspecto, densidade, proteína, tá? E a celularidade, eles também fizeram bioquímica desse líquido sinovial, tá? E isso daqui para nós pode ser o que ajude a diferenciar processos, ok? Então, se é tendinite, se é desmite ou se é sinovite, pode ser que isso daqui nos ajude a diferenciar. Então, por que não fazer bioquímica do líquido sinovial, tá? Nesse caso, eles fizeram a transaminase, né? A AST e a fosfatase alcalina, mas na nossa rotina a gente tem visto grande importância de se dosar malato desidrogenase, lactato desidrogenase, tá? Além da glicose, que ele até colocou aqui, ok? Que podem trazer diagnósticos bem diferenciais para a gente, tá? Então, essa é a nossa recomendação. E aqui só para mostrar, então, isso daqui é até uma tabelinha da dissertação do Flávio. O Flávio também foi nosso residente lá, orientado do professor Paulo depois no mestrado e no doutorado. E ele tem trabalhos muito interessantes aí, trabalhando com fluidos, né, líquidos cavitários. E aqui só para mostrar para vocês que, de forma geral, a literatura, né, mais conceituada no assunto, ela separa os líquidos, né, cavitários, em três estratos. Um transudato simples, modificado ou exudato, a depender da concentração da proteína versus a contagem das células nucleadas, tá? E quando a gente coloca o líquido sinovial aqui, quer seja do cão, quer seja do equino, a gente observa que ele nunca vai ser um transudato simples, tá? Ele normal. E ele também não deve ser um exudato, tá? Então, o líquido sinovial é um líquido muito diferenciado por causa dos proteoglicanos e da celularidade,
e, portanto, ele, se você for colocar ele numa grande classificação, ele poderia ser classificado como um transudato modificado, tá? Em que a proteína é mais alta, muitas vezes, do que 2,5, ela chega a ser 3, tá? E em que a celularidade é por volta de 3.000, 3.500 células, ok? Então, com essa classificação, ela seria um transudato modificado. Ah, cresci processo inflamatório. Aí, então, ele vai entrar numa classificação exudativa, na verdade, que a gente fala que eu tenho uma artrite inflamatória, tá? Então, não tenho ali a necessidade de classificá-lo ele em exudação ou não exudação, ok? Essa viscosidade aqui, que é quem faz ele ser diferente, pode ser avaliada pelo visco, que eu já comentei com vocês, ou também pode ser avaliada pela aquela característica de fazer ou não o tixotropismo, tá? Que é gelatinizar a amostra quando ela está em estação. Aqui é a prova do visco, e se você não conseguir fazer com a agulhinha, né, você pode fazer entre polegar e indicador. No vídeo também não vai passar. O nosso exame químico, aqui proteína total, em alguns casos fibrinogênio. A gente pode até usar a tira reagente de urina, tá? Então, eu posso pegar e tentar fazer a tira de urina e dar resultados como se eu estivesse fazendo realmente. E a gente usa tira de urina para fazer qualquer líquido cavitário também, tá? E a gente recomenda, então, além da bioquímica que a tira de urina faz, a dosagem da glicose, algumas enzimas, né? Então, por exemplo, a AST, fosfatase, lactato, desidrogenase, ok? Também podem ser interessantes. E em alguns casos, que a gente esteja aí em centros de pesquisa ou de ponta, a gente pode até pedir para dosar metalonuproteinases, tá? Ok? Ou o próprio ADAMT, tá? Eventualmente, a gente usa o refratômetro para dar a concentração de proteína total plasmática, mas se eu quiser acurácia, isso é contraindicado, tá? Então, aí seria interessante a gente fazer a dosagem da proteína em espectrofotometria, tá? Porque eu aumento a minha acurácia diagnóstica. E existem trabalhos fazendo SDSP de proteômica, separação de proteína. Então, aqui, ó, foi um trabalho até do professor Áureo, né, da Unesp, em que ele dosou a aptoglobina, proteína, a glicoproteína ácida, várias imunoglobulinas. E olha que legal, o líquido sinovial tem bastante imunoglobulina, tá? G, e em alguns casos pode ter imunoglobulina M. Não é à toa que quando o animal ou o paciente tem reumatismo, né, a gente tem grandes depósitos dessas imunoglobulinas, porque elas já são, né, bastante frequentes aí no líquido sinovial, tá? Aqui só para mostrar que carinha tem o líquido, o teste de mucina. Então, aqui é ácido acético, a 2,5%. Eu pingo uma parte do líquido sinovial para 4 partes desse líquido acético. Deixo ele ficar ali parado meia hora, porque aí ele vai coagular. E depois eu faço esse movimento com a mão de rotação, eu giro, tá? Então, quando eu giro, a gente observa aqui, né, que o líquido sinovial desprende ali do menisco superior e forma um coágulo firme, ou às vezes ele desfaz, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês. Aqui ele rotacionou, então tá todo torcido. Esse é um coágulo de mucina bom. E aqui ele desfez, ele até desprendeu, ficou uma parte em cima, uma parte embaixo. E eu não sei se vocês conseguem ver aqui que eu tenho uma certa turbidez. Então, esse daqui, como ele ficou com um pouco de coágulo, ele é de razoável a ruim, tá? Análise da celularidade para a gente. Lembra que a gente falou de 88% a 90% deveria ser mononuclear e abaixo de 12% a gente deveria ter os polimorfonucleares, tá? Exceção é a articulação, né, temporomandibular. Então, na articulação temporomandibular de humanos, assim como de cães, e especialmente de equinos, a celularidade é normalmente mais alta, tá? Então, acima de 2.000 células nucleadas nessa articulação, ela pode ser observada, ok? E ser normal. A gente conta em Neubauer e a gente vai fazer a avaliação no citocentrifugado, tá? E aqui, então, é interessante que você possa, se você for querer se especializar nisso, né? A gente costuma usar a citocentrífuga. No nosso laboratório, a gente tem uma citocentrífuga, nem é essa daqui, é uma maior zona, né? Esqueci de trazer foto, eu tive que colocar essa da internet. Peço desculpas, viu? E aí, tá chovendo, né? A Lilica tá me pedindo cola. Tá? A gente faz essa centrifugação, ou então a gente pode montar uma câmerazinha, tá? Da mesma forma como a gente monta a câmerazinha
ou então a gente centrifuga, pega o botão com pepeta, faz como se fosse o depósito ou o sedimento da urina. E aí faz uma lâmina, e pode ser por esfregaço, né? Ou squash, a depender da característica do material, tá? E aqui eu queria só mostrar umas fotos para vocês da celularidade e da característica do líquido sinovial. O líquido sinovial, ele é tão proteico, gente, que normalmente ele gruda bem na lâmina, tá? E ele faz essas cordoalhas de células, né? Que a gente chama de windrowing, né? Que é como se fosse aquela nuvens, né? Ou... Gente, espera só um minutinho que eu tenho que fechar a janela. Desculpa, começou a chover aqui em casa. Ok? Então, aqui a gente tem essas nuvenzinhas, fazem linhas, ok? Isso pode representar para a gente a presença, né, de em quantidades. Aí a gente vai ver pouco, médio ou ruim da nossa própria, que a gente chama de backgrounding, né? Que seria o nosso plano de fundo, que deveria ser bem proteico, bastante denso, e que se ele for pobre, eu já consigo dizer que a mucina está ruim. Então, se faltar amostra para o coágulo de mucina, a celularidade pela microscopia nos ajuda demais, tá? Demais. E aqui, agrupamentos, aqui é o plano de fundo, bem proteináceo, tá? E eu consigo ver essas nuvens, né? Nuvens de vento, que eles chamam, né? Com essa celularidade presente aí. Esse aqui é do meu experimento, então aqui eu tenho um cluster, né? Um agrupamento de células mononucleares. O que diferencia, por exemplo, um linfócito de um sinoviócito é que o linfócito tem uma membrana citoplasmática muito bem definida. Ele fica igualzinho que ele seria no sangue, tá? E o sinoviócito não. Então, você não consegue definir membrana citoplasmática no sinoviócito. E aí eu consigo diferenciar esse sinoviócito de um linfócito pequeno ou médio, né? Ou às vezes até mesmo grande, tá? Então, aqui para mostrar para vocês, aqui é um fragmento, né? E aqui vários sinoviócitos, né? Aqui é de equino, ok? Aqui também, esse aqui é foto do livro, então aqui dá para a gente diferenciar. É uma célula mononuclear, tem bastante basofilia citoplasmática, mas o que mais nos ajuda a diferenciar, inclusive, um dos sinoviócitos é macrófago, tá? Então, eu posso até ter fagocitose. Então, o sinoviócito pode fazer fagocitose. A gente só tem que tomar cuidado para não confundir com um macrófago, né? E, de repente, esquecer de dizer que tinha sinoviócito ali. Porque o aumento de sinoviócitos no líquido sinovial é mais compatível com processos degenerativos. Então, eu preciso saber que é um sinoviócito para poder documentar no laudo, tá? E aqui só para mostrar os tipos A, B e C, ou 1, 2 e 3, tá? Esse tipo 3 para a gente é o que fica preso, então praticamente a gente não vai conseguir observar no líquido sinovial. O que a gente mais observa é o B, que é aquele que tem aquela carinha que eu mostrei para vocês, e o A parece até com um macrófago, tá? Fica muito parecido, inclusive, com uma célula de Kupffer, ok? Muito mais, então, frequente da gente encontrar sinoviócitos do tipo B, tá? E aqui, olha que legal, é uma figura de fagocitose, aqui eu tenho vários neutrófilos, alguns até com cariólise, e é comum a gente observar sinoviócitos com granulações no seu citoplasma, quando eu tenho processos degenerativos cartilaginosos em que ele está fazendo fagocitose desses flagos, tá? Então, isso se acontecer, se eu observar, a cartilagem ela tem uma coloração azulada, e normalmente ela não é redonda, tá? Ela fica meio, ela apresenta algumas quinas. Então, se na microscopia eu conseguir observar, eu tenho que colocar lá a presença de flap cartilaginoso, tá bom? Então, um pouquinho diferente dessa fagocitose, tá? Então, aqui só para mostrar um pouquinho mais de caso para vocês, porque aquilo tudo eu já falei, né? Aqui, olha só que legal, eu não tenho um plano de fundo homogêneo, vocês conseguem notar? Eu tenho lacunas, né? As células, elas não estão naquele movimento, né? De nuvens, né? Eu não tenho ali linhas, né? De células, ok? Elas estão dispersas, totalmente aleatórias. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma baixa mucina, que eu tenho uma baixa viscosidade, muito provavelmente, né? A proteína vai estar aumentada não porque seja proteoglicanos, mas porque aqui eu tenho processo inflamatório, posso até ter aumento de imunoglobulinas aqui,
E pode ter, e tem com essa celularidade tão intensa quanto está nesse campo, tem bem a cara de ser uma artrite inflamatória, tá? E se eu tiver algo nesse sentido, pior ainda, né? Então, inflamatória é que eu ainda tenho um monte de estrutura, né? Isso aqui é líquia, pode ser, né? Tá difícil da gente, essa foto tá ruim demais, né? Mas eu posso encontrar, inclusive, corpúsculos de inclusão viral, tá? Então, se eu tiver muita celularidade, às vezes eu encontro um corpúsculo de Lenz, ok? Posso encontrar na plasmafagocitófilo, posso encontrar leishmania, eventualmente acontece pra gente, tá? E diferenciar o nosso sinoviócito de um macrófago, né? Normalmente ele vai estar vaporizado, bem ativado. Aqui é uma foto em que a gente observa, né? Nessas células mononucleares que já estão até rompidas, bastante a mastígota de leishmania, tá? Então, é comum a gente observar a mastígota de leishmania em líquido sinovial, tá? Além de bactérias. Então, esse aqui é um caso clínico em que a gente observou blastomices. Como é que eu sei que é blastomices? Foi para cultura, tá? Eu só consigo dizer que eu tenho estruturas fúngicas ou com coloração negativa e que manda para a cultura para a gente poder ter o isolamento, ok? Aqui a gente tem, né, a anaplasma erlíquia, né, que agora a gente, quando é em polimorfo nuclear, ela foi renomeada para anaplasma fagocitófilo, tá? Ok? Aqui, ó. E aqui processos, por exemplo, isso daqui é um neutrófilo segmentado e eu tenho processos de fagocitose. Aqui eu tenho uma eritrofagia, né? Posso ter leucofagia também, processos inflamatórios agudos e tendendos a crônicos. Eu posso ter leucócitos que entram em degeneração também sendo fagocitados, tá? Então, a leucofagia também é um achado, ok? E posso ter mais de uma célula também demonstrando fagocitose. Então, em alguns casos, por exemplo, como a pitiose, a gente consegue, às vezes, fazendo ou não, né? O print, um imprint, ou às vezes até uma punção, a gente consegue observar muito eosinófilo, ok? E eosinófilos em fagocitose, como é o caso dessa fotografia aqui. Eu sei que isso choca vocês, né? Mas eosinófilo faz fagocitose, tá? Posso mandar para proteômica, metabolômica? Posso, gente. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que esteja à minha disposição, tá? Então, esse é um trabalho com metabolômica do líquido sinovial de osteoartrite, tá? E que eles observaram que quando comparava, por exemplo, ao paciente controle normal, o paciente que tinha a minha osteoartrite, né, especialmente dissecante, tinha ali um aumento maior, né, ou aliás, a presença aí aumentava a concentração de polipropileno glicol. E por que eles fizeram isso? Porque eles estavam tentando achar um biomarcador. Então, quem sabe agora a gente vai ter um kit para dosagem de polipropileno glicol no líquido sinovial e dar o diagnóstico, por exemplo, de osteoartrite dissecante, por exemplo, tá? Então, isso aqui tá na curiosidade, mas pode ser que a gente tenha novidade aí por um tempo mais para frente, tá? Bom, eu quero só passar o nosso caso clínico, porque senão não vai dar tempo. Esse aqui, ó. Eu quero que vocês me digam se dentro... Tô acabando, tá, gente? São 2 slides só para você me fechar o diagnóstico para eu saber se você entendeu tudo que eu falei hoje. Pode fazer? Vocês estão cansados de mim já? Pode continuar, Fabiola. Então, esse aqui era um cachorro grande, se eu não me engano, era um pitbull. Acabei que eu pus tão rápido que eu esqueci de dizer raça, eu esqueci de dizer idade, eu esqueci de dizer articulação, tá? Mas vamos tentar chegar no diagnóstico. Então, era um volume 1,5, um amarelo claro, o odor não foi observado, a gente não costuma observar odor em líquido sinovial, mas se ele tiver pútrido, com certeza você vai anotar, tá? E ele tinha um aspecto turvo, que é a característica do líquido sinovial, ter um aspecto turvo, tá? Já que eu tenho ali a mucina, eu preciso de uma turbidez. Se ele tiver límpido, ele está errado, tá? E aí, o que foi observado é que ele era turvo no pré-centrifugação e ele ficou límpido no pós-centrifugação. Não tinha coagulação, a viscosidade estava ruim e a densidade era 1,25. Com uma proteína de 4,8, tá? E quando foi fazer a análise da citologia, eu acho que até por conta de questão de volume e tudo mais, eu tinha 1.400 hemácias para 16.000 células nucleadas, ok? Qual que é o normal mesmo? Qual que é o normal da proteína e qual que é o normal da celularidade nucleada? Proteína abaixo de
2,5, 3, e a celularidade abaixo de 3.000, tá? Então, aqui tem que acender um alerta para a gente. Esse animal tem alguma alteração nesse líquido, nessa articulação, tá? E tem uma tendência a conduzir a gente para um diagnóstico de inflamatório, já que eu tenho um aumento substancial das células nucleadas. Aí a minha pergunta é inflamatório agudo séptico, ou ele é um inflamatório crônico, tá? Quem responde isso para a gente é a citologia, tá? Então, o professor Paulo bate fotos de citologia lindas, né? E aí eu tô passando os créditos para ele, essa é uma foto dele, em que a gente observa, olha aqui nessa lâmina, tá? Do menor ao meio, tem um bocado. Então, se a gente for fazer proporção celular, nós vamos ver que a gente tem muito mais neutrófilo segmentado do que a gente tem, por exemplo, de mononuclear. Então, a nossa primeira ideia é de que isso é uma artrite, né, ou um líquido sinovial proveniente de uma articulação com processo inflamatório agudo, tá? Séptico ou não séptico? Aí nós vamos ter que observar mais de perto. Então, uma das coisas que a gente costuma observar muitas vezes é se o neutrófilo está íntegro ou se ele está degenerado, tá? Quando ele está degenerado, existe uma chance grande de eu ter um processo séptico, ok? Agora, especialmente se eu não conseguir observar bactérias, tá? Aí, o que a gente costuma fazer? Não, manda para o cultivo para a gente ver se tem, qual que é e qual é o antibiótico, né? Pede também um antibiograma para você fazer a conduta clínica mais acurada, né? Mais direcionada, ok? Nesse caso aqui, a gente tinha um predomínio de neutrófilos íntegros, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, todos polimorfonucleares, tá? Tem linfócito, ok? Presencinha de linfócitos, ok? E tem macrófagos, ok? O macrófago, e aqui tem sinoviócito também, tá vendo? Então, sinoviócito, tá? Aqui, como tá definindo membrana, esse parece ser, pode até ser plasmócito, tá, gente? E aqui um macrófago, tá? E muitas raras figuras de mitose. Qual que é o diagnóstico de vocês? Você falou muito, você falou rápido, eu não entendi nada, professora, não sei. Então, eu vou definir só para vocês tirarem uma pena, tá? Nós temos 4 diagnósticos para poder chegar aqui. Bom, primeiro deles é artrite, ou seja, é inflamatório? É inflamatório, é infeccioso? É inflamatório e infeccioso os dois juntos? Ou ele pode ser, por exemplo, degenerativo? Tá? Ou então ele já não... não, só 3, vamos botar 3, tá? Inflamatório, infeccioso ou misto? Para depois eu fazer a outra pergunta. É inflamatório, é infeccioso ou é misto? Dá para chegar nessa conclusão aqui? Tem características de ser infeccioso, gente? Neutrófilo degenerado ou presença de bactérias? Tem não, professora. Tem não. Então, a princípio, ele é só inflamatório, ok? Aí a segunda pergunta, que era aquele quase que eu ia colocar, mas eu ia complicar vocês. Ele é um inflamatório agudo, agudíssimo, ou ele está tendendo à cronicidade? Lembra que Agudíssimo, professora. Muito Eu não bem. vi plaqueta, professora. Sim. Ótimo, ele não é hemorrágico, Ótimo. tá? Então, não tem plaqueta. Eu não tenho muito eritrócito, porque 1.400 eritrócitos, lembra que o sangue tem 5 milhões? Então, 1.400 eritrócitos não é representativo de hemorragia articular. Quando eu tenho hemorragia articular, eu tenho, sei lá, 500 mil, 700 mil, 1 milhão de eritrócitos. Às vezes eu faço o hematócrito do líquido, tá? Então, eu tenho eritrócitos, mas não são eritrócitos compatíveis com hemorragia. E se não é compatível com hemorragia, muito menos a plaqueta está aí, tá? Então, não é um líquido sinovial hemorrágico. Respondi? Ok? Ele é um líquido sinovial inflamatório. Aí eu volto à pergunta. Ele é inflamatório? Ele tem componentes inflamatórios agudos, peragudos ou crônicos degenerativos? Agudo, professor. Agudo por quê?
Pela quantidade de célula, características dos neutrófilos. Muito bem, tá? Então, pela intensidade da resposta, pela característica de integridade desses leucócitos, não tem ali a documentação, por exemplo, de leucofagia, tá? Esses últimos apresentam intensa atividade fagocítica, mas ele não fala qual é a célula, ok? Mas presta atenção que quem falar para mim que está peragudo ou tendendo a crônico também não está de todo errado. Por quê? É ativo, eu tenho componentes agudos. Mas se alguém vier e questionar, professora, não pode ser crônico? Qual a justificativa do... Não pode ser. Tem alguém aí que me falou que era crônico. Por quê? Vocês estão comigo? Vocês entenderam? Talvez por causa. Oi, professora. Oi. Talvez por causa essa atividade fagocitária um pouco mais presente e essas figuras de mitose também. Então, já estaria ali já há um tempo que o líquido está naquela articulação. Muito bem, Lai. Tô com saudade de você. Muitas. Beijo. Aqui. Eu tenho fagocitose intensa, ok? E eu tenho uma coisa que vocês não falaram, que eu falei assim, olha que lindo, que bicho que tá aqui. Sinoviócito. Lembra que a gente sempre falou, os sinoviócitos são raros ali, menos de 10%. Olha essa lâmina, quantos por cento de sinoviócito tem aqui? Quando comparado, por exemplo, a linfócito, quando comparado, por exemplo, a macrófago. Se eu tivesse um processo inflamatório, só inflamatório, com fagocitose de estrutura, por exemplo, de leucócitos ou coisa e tal, eu ia dizer assim, não, tudo bem, eu tenho um processo inflamatório, que ele começou agudo, ele está peragudo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que ele está no meio do caminho? Ele tem grandes componentes agudos, mas ele tem 2 ou 3 componentes que estão falando para mim assim, olha, ele está andando para um componente crônico. Por que é importante a gente definir isso? Porque se eu não fizer nada aqui, muito provavelmente essa articulação vai entrar em falência. Quem é que está me dizendo isso? A fagocitose é a presença de sinoviócitos. Então, dentro das células mononucleares, eu tenho poucas quando comparadas aos neutrófilos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 células mononucleares. Dessas 8, quantos são sinoviócitos? Duas? 2? 3. 2 ou Isso- 3? Isso é linfócito. Isso é linfócito. Isso parece um plasmócito. Isso aqui tem membrana citoplasmática bem definida? 1, 2, 3, 4. 4 de 8 é 50%, tá certo? Vocês estão comigo? Estamos sim, professora. Eu posso ter 50% das células mononucleares sendo sinoviócitos? Não. Ok. Então, vocês entendem aonde está o meu componente de que não é só agudo, eu tenho componentes que estão me levando à cronicidade do quadro? Todo mundo entendeu isso? Sim, professora. Ficou claro, gente? Aonde entra a diferenciação do sinoviócito aqui? Eu tenho macrófagos, mas eu também tenho sinoviócitos. Os sinoviócitos deveriam ser 10%. Eles estão aqui 50% das células mononucleares. Ora, é o que eu espero. Aonde tem que estar o sinoviócito, gente? Livre e solto no líquido sinovial? Não, né? Ela tem, o sinoviócito, lembra que eu mostrei lá no segundo slide? O capilar, aquela cordoalha de sinoviócito e o líquido. Então, onde deveria estar o sinoviócito para produzir mucina? Preso, atachado, grudadinho ali. Poucos descamam para dentro do líquido sinovial, tá? Então, quando o líquido sinovial está rico em sinoviócito, muito provavelmente esse sinoviócito ele não vai produzir a mesma quantidade nem na mesma velocidade de mucina quanto um sinoviócito que estaria preso
bainha sinovial. Ok? Professor, e no laudo a gente tem que colocar como se fizesse uma diferenciação de sangue? A senhora coloca? É o perfeito, é o ideal, tá? Essa documentação aqui, ela tá até bem superficial. Mas eu poderia falar assim, olha, eu tenho de 16 mil, a gente só não faz contagem diferencial quando a celularidade é abaixo de 1.000 células, tá? Acima de 1.000 células, eu quero saber quantos por cento. Eu tinha 80, 90% de neutrófilo segmentado, que é esse caso aqui. Eu tinha mais 20% de sinoviócitos e 10%, se for o caso, né, se a conta fechar, eu tinha de linfócito, por exemplo. 5 linfócitos e 5 macrófagos. É assim que a gente faz, tá? Contagem diferencial, ok? Toda vez que a celularidade for acima de 1.000. Ok, professor, obrigado. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Deixa eu fechar aqui. Porque senão, gente, eu tô com carência social. Eu fico com vocês até amanhã falando disso, se eu puder. Tem perguntas? Professora, eu tenho, Vocês novamente. sumiram para mim. Não estou vendo vocês agora. Eu tenho uma pergunta, professora. Fala para mim qual que é seu nome, porque eu não estou conseguindo ver vocês. Sou Luiz Alexandre. A senhora falou sobre volume. Como é que a gente mensura, sendo que normalmente a gente faz coleta do líquido sinovial apenas para análise? Então, aqui, eventualmente, a gente faz, eu peço uma coleta mínima, porém, como é que a gente vai ver essa questão de mensuração, sendo que eu não vou tirar o máximo que eu puder? Então, como é que E nem deveria, né? essa condição desse volume é o que a gente considera mínimo para análise? Mínimo, porque o que acontece? Se você tem, por exemplo, 16 mil células, uma gotinha, é lógico que a gente faz a contagem por microlitro, tá? Então a gente acaba corrigindo isso. Mas é o que é clinicamente significativo, ou seja, um volume representativo da amostra. Essa era a minha dúvida. É mais nesse sentido que a gente coloca o volume, porque a gente não deve esgotar a articulação, né? Ok? Perfeito, professor. Obrigado. Por que isso é interessante também? Vamos supor que às vezes você está fazendo uma pesquisa de micro-organismo e veio uma gota, você não acha nada. Você concorda que o significado, os falsos negativos são mais comuns em amostras insuficientes? Sim, concordo. Até para fazer abdominocentese, às vezes em equino também produtivas, né? Isso acaba sendo um resultado também, né? Exatamente. Eu queria ver vocês. Por que eu não estou conseguindo ver vocês? Tem que fechar a apresentação, eu acho. Só fechei. Parar de compartilhar a tela. Eu tô com aquela barrinha aqui me incomodando, mas pode perguntar, eu vou tentar me virar aqui. Hoje meu computador deu... Mas tem chat? Me explica qual a relação da glicose com condições sépticas, né? Muito bem. Porque Adoro quando a essas gente, perguntas. porque quando a gente tem uma artrite séptica, por exemplo, a gente vai ter consumo de glicose. E como é que funciona essa correlação? Porque é um diferencial para a gente distinguir se é ou não séptica, né? É uma forma da gente diferenciar. Me explica um pouco essa Mas o que relação. acontece com a glicose? Eu preciso de volume. Então, eu começo a ter restrições. A glicose, ela é um produto de metabolismo energético. Então, todas as células, assim como... Agora voltou, do nada. Todas as células, assim como leucócitos, as bactérias também, utilizam a glicose como fonte de energia. Então, toda vez que eu tenho muita célula ou muita bactéria, a glicose vai ser consumida e a concentração vai diminuir. Esse é o raciocínio, tá? Na maior parte dos dialisados plasmáticos, assim como a gente também faz dosa glicose no líquido cefalorraquidiano, a tendência grande da glicemia, né, ser semelhante ao nível de glicose desses fluidos. Você viu lá numa das tabelas que eu passei para você, que a glicose do líquido sinovial era 97, 120, tá?
Então, aonde entraria o raciocínio da glicose? Se eu tenho infecção bacteriana, isso vai fazer grande migração leucocitária, tanto as bactérias quanto os leucócitos vão consumir essa glicose. Então, ao invés dela estar 100, 120, você mede, ela vai estar 20, 30, 40. Então, isso reforça a ideia de um componente séptico envolvido. Ok? Mas eu não vou deixar de dar esse diagnóstico se eu não tiver volume para fazer a glicose por bioquímica. Por que não? Porque eu fiz a citologia. E se a citologia trouxe para mim uma lâmina como aquela que eu mostrei para vocês, é inflamatório. Se eu tiver um monte de leucócito degenerado, mas eu não encontrar nenhuma bactéria, é pretensamente infeccioso. Então, o Geraldo Heleno, não sei se vocês conheceram, ele me orientou, né, no meu mestrado e no meu doutorado. Quando chegava para líquido sinovial vindo dele, eu corria para avisar quando eu tinha degeneração. E aí eu falava assim, mas Geraldo, eu não achei nenhuma bactéria. O que você vai falar assim? Não, tem degeneração? A amostra estava fresca, eu coletei e entreguei na sua mão, então não é uma degeneração de conservação. Então esse é um detalhe, para você considerar a degeneração como digno de nota, a amostra tem que ser fresca. O líquido sinovial tem que ser processado em no máximo 2 a 4 horas. Não é um tecido, não é uma amostra para ser colocada na geladeira. Tá? Então, coletei, enviei, tem neutrófilos degenerados, mesmo que eu não encontre a bactéria. É pretensamente um processo inflamatório infeccioso. Ok? Respondi, Luiz? Mesmo que eu não tenha amostra suficiente para dosar a glicose. Mesmo. Perfeito. É comum a gente, na própria citologia, às vezes encontrar bactéria, professor? Depende muito da infecção, né? Mas é comum, é bem comum. E dá para fazer coloração, algum tipo de coloração para tentar diferenciar, fazer na tentativa de fazer um diagnóstico mais rápido, né? Visto que você botar para cultura, você vai perder, ainda mais um cavalo com artrite séptica, que é bem sensível, né? Perde. O que a gente costuma fazer? As bactérias extracelulares são muito difíceis de observar. Por quê? Porque eu tenho muita mucina e eu tenho um plano de fundo muito proteico. Então, agruma muito, grupa muito. Então, eu só consigo dar diagnóstico de bactéria quando elas estão intracelulares, tá? Nesse caso, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. A caracterização morfológica. Então, por exemplo, são cocos grandes, são diplococos, são cocos em cadeia. Ah, não, são bastonetes, são... Por que a gente faz isso? Porque já dá uma ideia de qual é o grupo de bactérias com o qual você está trabalhando. Se a gente encontra bactérias intracelulares, e aí, independente da morfologia, a gente também pode fazer a coloração de Gram. Tá? Então, vai um resultado para você, uma avaliação morfofuncional. Então, assim, eu tenho diplococos Gram positivos. Você já tem uma ideia do que é, entendeu? Tá? Perfeito. Ou cocos gigantes, então pode ser enterococos. O que eu tenho aqui? Tá? Então, eu posso fazer. Toda vez que a gente encontra bactéria e lauda, é porque eu tenho bactérias no líquido sinovial, tá, gente? O líquido sinovial é uma amostra muito específica. Mas no líquido sinovial, a identificação de bactérias extracelulares é mais difícil por causa de todo o plano de fundo proteico. Professor, se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã te perguntando. Não, se eu estiver respondendo, Tá ótimo. você... Não, eu tenho pouquíssima experiência com líquido sinovial. Então, Vamos aumentar. estou aumentando bastante aqui, mas estou acabando atrapalhando os outros colegas aqui que estão querendo tirar dúvida também. Mais alguém tem uma pergunta? Tem uma pergunta no WhatsApp, que é qual a indicação da avaliação de fibrinogênio no líquido sinovial? Ah, muito boa pergunta. A gente não dosa corriqueiramente fibrinogênio, a não ser que seja normalmente, né? Em amostras de sangue ou em amostras hemorrágicas. Então, a ideia de dosar o fibrinogênio é exatamente ter uma ideia de se aquilo ali é hemorrágico. E normalmente a gente até tem um pouquinho de... O fibrinogênio é uma molécula grande. Então, teoricamente, não é para ele passar, a não ser que eu tenha um aumento da diapedese, não, né? Dos capilares, tá? Gente, eu tô tão ruim da cabeça hoje que eu tô perdendo as palavras que eu quero falar, você acredita? É permeabilidade, né? Obrigada, é isso aí. Se eu tiver o aumento da permeabilidade, aí o fibrinogênio passa. E ele é muito comum em processos hemorrágicos.
Então, nesses casos, a gente indica, sim, a dosagem do fibrinogênio. E detalhe, tanto a dosagem da proteína quanto a do fibrinogênio, ideais, não é por refratometria, tá? Ok? O refratômetro é um quebra-galho, é um severino. Porque se eu quero ter acurácia, eu tenho que fazer a prova certinha, né? Prova bioquímica, usando kits específicos. Tipo glicose, né? Exato. Que a gente... Mais alguma, Laurinha? Eu acho que Acho eu que queria não, falar tanta professora. coisa que eu acho que eu acabei falando muita coisa muito rápido, né? Foi ótimo. Bom, então, boa noite para vocês. Que vocês comecem com o pé direito. Que o ciclo possa trazer para vocês boas experiências, muito aprendizado. E que a gente possa estar junto logo, bem em breve, tá? Porque as nossas reuniões do GPAC presenciais são sempre muito bacanas. Eu tô doida para botar a nossa mesa com a plantinha. Obrigada, professora, foi ótimo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode também mandar para a gente no Instagram, que a gente tenta responder. E a lista de presença está no chat, viu, pessoal? Com café, Matheus. Certamente vai ser com muito café do bom. Beijo grande para vocês, tá? Se cuidem, logo mais a gente tá junto. Com Deus.